Boa noite, bem-vinda Elisane, bem-vindo Lucas, bem-vindo galera. Estamos iniciando aqui mais uma live da nossa semana de Educação para a Liberdade, Educação para a Independência, em que a gente tem como alguns preceitos, né, as 5 chaves para criar filhos livres e prósperos. Sejam muito bem-vindos. Eu estou só aguardando aqui a nossa querida Lívia Diniz aparecer. Ela vai falar um pouco. Ela é cofundadora do Espaço Cria, uma escola inovadora no Rio de Janeiro, que trabalha como base a educação viva e consciente. Ela junto com a Mari Carvalho, que vamos bater um papo amanhã. O projeto de vida dela foi essa grande escola, esse grande espaço no Rio de Janeiro, que sem dúvida nenhuma foi um grande despertar de muitas famílias como a minha. Fez com que a gente conseguisse enxergar a educação como uma outra ótica. A gente conseguiu ver que poderia ser feito de uma outra maneira, com reflexões e tudo. Só aguardando mais um pouquinho aqui para que ela chegue. E quem já tiver aí e quiser, já pode clicar aí no curtir e também enviar essa live para quem você acredita que tem como prioridade a educação dos filhos, das crianças. Opa, Espaço Cria entrou aí. Só aguardar aqui. Opa, deixa eu ver. Só aguardar aqui a Lívia me chamar pra gente iniciar. Obrigado, Dinda. Galera entrando, peraí. Espaço Cria. Adicionar. Estamos conectando ainda. Para quem já está aí, vou pedir para quem puder compartilhar o link dessa live nesse aviãozinho que está aqui, para que mais pessoas possam acompanhar. Bem-vinda, Lívia. Tudo bem? Oi, querido. Boa noite, pessoal. Noite. Que bom estar aqui. É um prazer estar aqui junto com você hoje. Estou muito feliz com o seu caminho, com a sua caminhada. E é uma honra participar desse movimento que, de alguma maneira, eu vi nascer. Sem dúvida. Eu estava falando exatamente isso agora, né, do projeto de vida seu e da Mari, como que ele foi tão importante, não só para minha família, para mim mesmo, como para tantas famílias no Rio de Janeiro, né? Mais de 100 famílias vocês atendem já há muitos anos, já há 4 anos, né, Lívia? Completou 4 anos. Na verdade, a gente começou em 2015 e a gente começou como um projeto. E aí viramos escola em 2017 oficialmente, né? Então temos uma caminhada aí já de 5 anos. Eu acompanhei desde o início. Então, de início eu quero pedir só para quem está aqui já poder trazer um pouquinho da presença, né? O que a gente vai iniciar aqui é um trabalho de muito amor, muito respeito e tudo feito com muita coração, como prioridade a educação das crianças e as famílias. Então, quem puder vir trazendo a presença da mente, da intenção, da atenção. E também queria já começar agradecendo demais a Lívia, não só pelo projeto de vida que impactou demais a minha vida e da minha família, como eu já falei. Também agradecer ela por aceitar o convite assim de pronto. Eu não precisei nem falar muita coisa. Ela falou, não, estou contigo, eu topo. E para mim é um grande orgulho, um grande prazer estar conversando com ela, porque é uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória, pelo trabalho que ela faz de servir as famílias e as crianças, tudo com muito amor, com muita atenção, e isso me ajudou demais. E vou pedir um pouquinho só para você falar quem você é, Lívia, e a gente começa a aprofundar um pouco mais para frente. Eu ontem falei já quem eu sou, um pai dedicado, que abriu mão de muita coisa na vida, que não fazia sentido,
para poder entrar na minha essência, no sentido da vida, que para mim é a prioridade como educação dos meus filhos. Então eu sigo nessa busca diariamente nesse trabalho interno, que vocês ajudaram muito. Então, você me fala um pouquinho quem é a Lívia, só para quem está aí chegando poder conhecer você. Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais difícil, João. Quem sou eu? Acho que sou muitas eu, né? Acho que eu vim me transformando em muitas pessoas, acho que são muitas partes. Mas eu vou contar um pouquinho. Eu sou mãe do João, que tem 7 anos, e do Antônio, que tem 5. Acho que sou um ser humano que me mantive fiel ao meu eu interior e sempre me conectei muito com os meus sonhos, assim, com um propósito, com algo maior, assim. Eu acho que eu brinco que eu não me deixei, de alguma maneira, não deixei que me roubassem, sabe? Essa vontade de acreditar na vida como algo prazeroso, como algo que a gente está aqui para desfrutar. Então, o meu caminho, eu acabei fazendo direito, né? Eu cresci, fui fazer direito por conta da minha família, do meu avô, principalmente. E aí entendi que não era muito aonde eu me encaixava, apesar de ter trabalhado com direito ambiental, que fazia um pouco mais de sentido para mim. E aí, em algum momento da minha vida, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí comecei nesse caminho da educação. E aí comecei fazendo, primeiro com projetos ambientais, tive uma ONG, depois a gente começou com vários projetos dentro de outras escolas, levando já uma forma de olhar a educação um pouco diferente, e aí foi onde a gente se conheceu, eu e a Mari, até que a gente monta o Espaço Cria. Então hoje eu sou diretora do Espaço Cria, trabalho com essa parte, tanto da parte administrativa como da parte pedagógica e também terapeuta. Eu fui entendendo que nesse decorrer, né, eu acho que quando eu me deparei principalmente com a maternidade, foi um momento muito profundo que eu mergulhei, assim, eu de fato entrei numa maternidade selvagem, assim, fui lá para os meus instintos, pesquisei, me dediquei, pude a maternidade do meu filho, do João, e da maternidade do Cria, que estava nascendo. Então eu entendi que eu queria muito trabalhar e apoiar essa tomada de consciência humana. Então eu fui cuidar de ter mais ferramentas, né? A gente fala sempre, tem uma frase que é bem jargão minha lá no CRIA, que o CRIA e o trabalho que a gente faz, ele não é terapia, mas ele é terapêutico, né? Então eu fui me aprofundando nessas ferramentas e aí me formei em constelação familiar, em leitura de aura, que é onde eu vou fazendo esses ajustes, né? A gente tem muitas ferramentas onde a gente pode ir cuidando desse campo que só a teoria não dá conta, né? A gente precisa trabalhar com algo que vem de outra ordem. Então, o meu caminho foi esse. Então, hoje eu atendo famílias, crianças, trabalho com a equipe, muito nessa parte desse autoconhecer. Não existe mundo de fora, existe mundo de dentro. Então, a gente precisa crescer para dentro para a gente poder, então, estar se relacionando para o mundo de fora, né? Então, esse é o meu trabalho hoje. E estou aqui, mãe, escola, tudo misturado, tudo junto, família, fazemos parte, eu e o João, de uma rede. Eu acho que é sempre bom lembrar, né? É mais do que uma rede, é uma família grande que a gente escolheu aqui na Terra, que é a Rede de Educação Viva e Consciente. Então, a gente está ali tecendo também esse movimento de uma educação mais significativa e consciente para que levem essas sementes aí por esse mundo afora. Fantástico. E esse ano, pena dessa isolamento social, a gente não vai ter o nosso encontro ao vivo, né? A gente se encontra todo ano para estar se reciclando, se reencontrando. E a gente talvez faça online esse ano, né? E aí, a gente vai falar um pouco sobre visão sistêmica e constelação. Acho que um dos princípios é o equilíbrio, né? De dar e receber. E nesse momento, eu não tenho problema nenhum de doar. Eu aqui vou dar o meu melhor, vou me conectar e fazer de tudo para que eu possa dar o meu melhor aqui
Estou começando algo que eu nunca fiz na vida, já fiz muita coisa na minha vida, mas mídia social nunca foi uma delas. Então eu estou aprendendo, estou iniciando, estou dando o meu melhor, estou errando e estou aprendendo. Então, não tenho problema de doar e também não tenho problema de receber. E nesse momento eu vou pedir uma doação de quem está participando aqui da live, que não vai custar nada, podem ficar tranquilos, é só para vocês curtirem aí, para que esse sisteminha que eu estou começando a estudar entenda que o que a gente está fazendo aqui é um trabalho bacana, de relevância e que de alguma forma faz sentido para quem está assistindo. E também para apertar esse botãozinho aqui do compartilhar e compartilhar para todo mundo que você acredita que tenha como prioridade, como nós, a educação dos filhos e essa vontade de fazer algo diferente para construir algo diferente, começando por dentro, né? E aí, convido essa queridona, Lívia, que eu amo, que é sempre uma delícia conversar. E eu queria começar da seguinte forma, começar do início, assim, né? Muitas pessoas ouvem. Você falasse um pouco, Lívia, sobre visão sistêmica. O que significa isso, visão sistêmica? Assim, em poucas palavras, para que a gente possa passar um pouco dessa nossa experiência para quem está assistindo a gente também. Então, visão sistêmica, ela vem lá de trás, né? De uma forma que eu não vou falar muito, não vou puxar lá da história, né? Mas a gente vem construindo pensamento há muito tempo, né? Grandes pensadores vieram construindo pensamento. Então, lá pelo século XVII, né, a gente tinha uma visão, um pensamento mais cartesiano e linear, o que não dava conta da gente entender o que um indivíduo faz quando ele está dentro de um coletivo. Então, a gente passa a entender o pensamento sistêmico como algo relacional, que o indivíduo ele não é ele sozinho por si, que eu, em relação com o João, nunca só sou eu e o João. Tem toda a minha bagagem, a minha história e a história dele. Então, isso é um pensamento sistêmico, onde a gente vai entender que existe correlação dentro dos nossos sistemas, do ambiente. Então, o ambiente onde eu estou é um ambiente que ele precisa também ser analisado, porque ele impacta sobre mim. Então, eu sou um resultado aproximado das minhas relações e do ambiente que eu sou inserida. Quando a gente entende isso, a gente faz uma leitura sistêmica. Então, quando uma criança chega no CRIA, quando eu vou atender uma pessoa, eu não estou recebendo ali o João, eu estou recebendo o João, o filho, a filha, a Ana, a história dele, onde ele trabalhou, como é que foi a mãe, como é que foi a infância dele. Tudo isso está dentro do João e faz parte do João. Então, isso é uma leitura, um pensamento sistêmico, quando a gente vai fazer a análise e a percepção do indivíduo, mas também entender todo o sistema que ele faz parte, porque isso tem uma correlação direta em quem esse indivíduo se apresenta. Fantástico, maravilhoso. E a constelação familiar, com essa visão sistêmica, o quanto isso impacta na relação de pais e filhos, né? A gente trazendo essa visão sistêmica para nosso assunto, que é a criação dos filhos, a educação. O quanto que isso você acredita que impacta esse conhecimento, saber que isso existe e entender os mecanismos disso. O quanto você acredita que isso impacta, de fato, na relação de educador aprendiz e de pai-filho? Tá. Vamos fazer uma costura para a gente chegar aí. Então, uma coisa é pensamento sistêmico, né? Então, o pensamento sistêmico é uma forma de leitura de mundo que está em todas as partes, né? Então, isso começou lá na psicologia com a Gestalt, isso tem na física, e aí a gente vai entender física quântica. Então, uma coisa é o pensamento sistêmico. E aí vem Bert Hellinger, que é um cara, que é um alemão, que criou uma metodologia, uma forma de terapia. A constelação familiar está dentro da categoria de terapias breves, e ele criou uma leitura de campo sistêmico.
Então, a constelação familiar, ele vai olhar esse sistema que o indivíduo está inserido e ele vai fazer a leitura, e aí ele criou um método onde tem as ordens do pertencimento, do dar e receber, da anterioridade, e aí tem todo um estudo onde isso virou uma terapia, só para a gente trazer o que é a constelação, e a gente faz uso no CRIA, eu sou terapeuta de constelação familiar, então eu faço atendimentos com esse tipo de terapia. E aí, o que eu penso? Eu tendo a pensar que é uma grande ferramenta de transformação. Acho que para que a gente possa compreender o que a gente, de como a gente está lidando, né, com os nossos filhos e como a gente está lidando com a gente mesmo. Então, para mim, eu acho que é mais importante de como eu lido com meus filhos é como eu lido comigo. Que tipo de relação eu tenho comigo mesma, né? Como é que eu tô lidando com a minha criança? O que aconteceu no meu passado? O que aconteceu na minha relação com a minha mãe, com meu pai? O que aconteceu com a história da minha mãe que foi projetada e foi padronizada e veio a mim? E aí, se eu não tenho consciência disso, eu reproduzo isso com os meus filhos. Então, antes da gente olhar para essa relação com os nossos filhos, a gente precisa entender que a gente é uma ponte, né? Tem um fluxo que acontece, que passa por mim, e que muitas vezes, quando eu não tenho consciência muito, eu simplesmente replico. Ou eu faço igual ou eu faço o oposto. Mas é tudo a mesma coisa. Então, eu tenho uma mãe muito autoritária, e aí eu me torno uma mãe muito permissiva. Então, isso cria desequilíbrio igual. Então, o que eu penso? Eu acho que a gente precisa começar a olhar esse tipo de relação primeiro com a gente mesmo, né? O que está em desequilíbrio? E aí a constelação, ela é uma grande ferramenta que pode ajudar a gente a compreender. Primeiro olhar para trás, né? Primeiro ocupar o nosso lugar. O que é ocupar o meu lugar? Quando eu não ocupo o meu lugar de adulta, eu não tenho como ser mãe. Quando eu estou no meu lugar de menina, de criança, porque eu ainda estou pedindo lá para minha mãe, olha o que acontece. O meu filho está pedindo para uma mãe. Uma criança ele tem a necessidade de segurança, de proteção de um adulto. Uma criança e outra criança não podem se dar isso. Eles não têm ainda essa capacidade de asseguramento. Então, se eu estou como menina e estou lá pedindo para minha mãe, olha o desequilíbrio. Eu estou virada de costas pedindo para minha mãe e meu filho está aqui na minha frente pedindo atenção, carinho, afeto, segurança, nutrição. E eu estou impossibilitada de fazer de estabelecer esse tipo de relação com ele. Então, para mim, eu acho que é muito importante que a gente... esses dias alguém me mandou um curso que eu achei incrível, que é um curso Como Adultecer. Então, eu acho que é um momento, né? Como é que a gente adultece? Como é que a gente fica grande? Quando eu cuido das necessidades da minha criança. Quando eu entro em contato com aquilo que me faltou, e eu, a partir do meu lugar hoje, grande, já consigo ocupar esse espaço, já consigo buscar essas necessidades que não foram mais atendidas. Eu já não sou mais uma menina que estou numa relação de extrema dependência com a minha mãe. Então, se eu tomo minha mãe, recebo ela com tudo que ela me deu e agradeço, e falo, beleza, ela conseguiu, foi o possível que me deu, mas aqui ainda ficou faltando alguma coisa, o que eu posso fazer para me nutrir, para que eu esteja satisfeita internamente? Aí, quando eu estou satisfeita, eu posso entrar numa relação de doação de um lugar saudável para o meu filho. Senão eu começo a reproduzir padrão. Eu vou ali, é crença, vai tudo no automático, né? E aí essas relações, muitas vezes, elas criam um desequilíbrio muito grande. Fantástico. Nossa, você traz tanta coisa e aí eu fico entendendo ou sentindo para onde que a gente pode ainda ajudar mais, né? E ontem a minha máxima é como que a gente pode, de alguma forma, guiar e impactar quem está com a gente aqui agora, né? Então a Ana colocou aí, quem puder curtir ou que fez algum sentido,
que curtiu, que gostou, o que, que a Lívia está trazendo para a gente, já compartilha esse link aqui e também curte. Mas, Lívia, você fala muito sobre a questão de precisar adultecer, né? Eu adorei o tema do curso, mas que uma criança não tem condição de cuidar de outra criança. Então, você acredita que eu preciso resolver as minhas questões do passado, meus significantes, fantasmas do passado que eu tenho com a minha relação com o pai, para que eu possa evoluir como pessoa e adultecer, vamos colocar assim, para que eu seja o melhor pai, que meu filho precisa e merece ser. É isso que você está trazendo. E como é que então eu faço para conseguir trabalhar essa questão com o pai? Como é que a gente pode estar exercitando e colocando isso em prática? Tá. É um caminho, né, João? Não é fácil. Estamos aqui para isso. Está todo mundo nesse planetinha para fazer esse trabalho, né? Não é um trabalho simples. Mas eu acho que o mais importante é quando a gente toma consciência que existe questões. Uma vez me perguntaram, Lívia, todos os sistemas têm questões? Todo mundo tem coisas para trabalhar. Todos os sistemas, a gente está numa busca, né? A gente está vivendo um momento que é uma busca de um reequilíbrio disso, de uma forma mais saudável de estar no mundo. Então, todos os sistemas têm. Alguns sistemas têm atravessamentos, cisões muito mais complexas, muito mais doloridas, muito mais difíceis. Outros sistemas têm questões que estão de uma outra natureza, que não foram cisões tão duras, mas todo mundo tem suas questões, né? Porque a gente entra numa coisa que aí antes de eu chegar na tua resposta, eu vou fazer um caminho aqui, né? Então, quando a gente nasce, papai e mamãe é o quê? O que existe de melhor nessa vida. São os nossos heróis, tem uma perfeição, tem um lugar idealizado da criança que é necessário para poder começar a fazer essa relação de tamanha profundidade. O vínculo é tão profundo e de extrema necessidade e dependência. Nós somos os mamíferos, que somos mais dependentes e mais vulneráveis por mais tempo. Então, a gente entende essa nossa necessidade de dependência, essa vulnerabilidade, então a gente olha para essa mãe, para esse pai, para esses gigantes na nossa vida e a gente fala, uau, eu só sobrevivo por eles. Então, tem uma relação de uma profunda entrega, amor, ideal. E esse pai, essa mãe, ele é tudo, né? Quantas vezes Mari chega para você e fala: você é o pai mais lindo do mundo, você é o melhor pai do mundo. Tudo é muito. Para criança é tudo intenso. E com essa e aí, Mari me curou. E eu posso falar um pouquinho disso, mas com essa frase que você acabou de falar, eu me emociono, porque a Mari me curou falando isso. Eu vou contar o porquê. Tá. Então, quando a criança faz isso, ela está construindo ali um lugar que esse pai e essa mãe não conseguem sustentar. E que devagarzinho ela vai entendendo que essa mãe e esse pai também falha. também tem precariedade. Então, é uma construção devagarzinho que vai se dando. Quando eu tenho consciência das minhas deficiências, das minhas falhas, e eu estou trabalhando isso, eu encontro um lugar saudável de todo mundo estar sendo curado nesse sistema. O meu filho pode entrar em relação comigo, entendendo e descobrindo que a minha mãe não é tão legal assim. Minha mãe também falha, minha mãe também. Só que é num lugar onde ele vê que eu estou, primeiro, ocupando o meu lugar de mãe, eu estou ali, né, assegurando aquele lugar, eu não estou depositando, não estou transferindo para ele uma responsabilidade que é minha. E aí a gente vai trabalhar essas questões, eu vou fazer essas identificações e aí eu vou buscar ajuda. Então tem algumas necessidades, né, que a gente, às vezes, tem necessidade de atenção que às vezes a gente não recebeu, ou às vezes a gente recebeu, mas não foi exatamente da maneira que a gente gostaria de ter recebido, e isso ficou
como cada criança, isso é incrível. A gente que tem 2 filhos, né, famílias que têm mais do que um filho, você educa igual, você tá junto, é tudo igual, mas como cada um toma, é completamente diferente. Então, essas necessidades que a gente vai ficando, esses buraquinhos que a gente vai fazendo pelo caminho, a gente tem que buscar identificar para a gente buscar as ferramentas. E aí tem inúmeras ferramentas, né? Alguém vai entrar numa aula de canto, por exemplo, e vai começar a se entender melhor, vai começar a se expressar, vai começar e ali vai dando passinhos. Tem gente que vai fazer isso na natureza, tem gente que vai buscar uma terapia tradicional, tem gente que vai buscar floral, tem gente que vai buscar um outro tipo de terapia. Mas esse é o caminho. Eu brinco que a gente deveria fazer terapia igual a gente vai no dentista, igual a gente vai no cardiologista, igual a gente vai na ginecologista. Deveria estar dentro desse espectro de saúde. É porque a gente se esqueceu ou em algum momento foi deixado de lado e a gente não vai entrar por esse caminho, mas por toda essa construção de mundo, de capital, de tudo isso que a gente esqueceu de olhar para dentro. E aí é uma produção para fora. Então essa costura fina interna, esse lugar de autorregulação, esse lugar de autoinvestigação, de autoconhecimento, foi colocado de lado. É como se só os esquisitos fazem isso, né? Só uma galera meio... Os bichos grilos. Mais ou menos isso. Então, a gente precisava fazer isso como uma forma de saúde. Todo mundo precisa buscar esse caminho. E qual é esse caminho? Aí a gente vai identificar. Cada um gosta de amarelo, outro gosta de verde. Tem muitas possibilidades e ferramentas da gente começar a fazer esse caminho interno, né? De identificar aonde tem lacuna, aonde eu preciso de ajuda. Quando eu faço isso, eu entro numa relação com meu filho, com a minha filha, eu entro em relação na minha família, com meu parceiro, não no lugar de cobrar ou de doar demais ou pedir demais. Eu entro num lugar de equilíbrio. Porque eu percebo que não é o meu filho que vai curar a minha dor e a minha carência que eu não recebi do meu pai. Tem uma falta que eu senti que é dele e eu só posso receber do meu pai. Quando eu projeto isso no meu filho, eu afogo ele. Eu deposito nele uma necessidade que ele não tem como suprir. Lívia, Vai. com esse ponto, me traz a uma frase que veio para mim como presente, de que a minha falta não preenche o meu filho. Né? Então, a gente tem a irreal impressão de que aquilo que faltava em mim, eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho essa percepção de que isso faltava em mim, independente do que seja. Poder ter sido uma bicicleta, a gente conhece a história de que às vezes é uma bicicleta que eu não ganhei, com fitinhas e tudo. E aí, quando eu viro adulto e tenho um filho, a primeira coisa que eu faço é comprar aquela bicicleta e entregar para o meu filho. Né? E ele não tá nem aí para bicicleta, porque aquilo não preenchia ele. Né? Então, o quanto que essas percepções de quem sou eu e quem é o outro, esse olhar, faz com que a gente entenda isso, que o que falta em mim não vai preencher o meu filho, né? E outra coisa que você trouxe sobre as necessidades básicas da constelação, uma delas é o pertencer aos sistemas, e eu me emocionei quando você falou, porque minha filha me fez lembrar com essa frase algo que eu tinha quando pequeno, e aí já trazendo as minhas sombras e os meus nós que eu vim desatando nesse percurso do autoconhecimento que é doloroso e delicioso, né? Mas eu, quando pequeno, tinha um grande problema com autoestima e de me sentir muito feio, e por isso não falava, não me relacionava e não me sentia pertencente ao sistema da escola em que eu frequentava. Então isso me gerou muitos problemas por anos da minha vida, né? E nessa frase da minha filha foi uma âncora que me fez lembrar de algo que aconteceu na minha infância e que não estava na minha consciência. O momento, aquela situação estava na minha mente, mas eu não tinha o acesso a ela, não tinha a ponte.
E uma frase que ela falou para mim, que foi essa: você é lindo. No milésimo de segundo, eu viajei no tempo para o momento em que eu me senti ferido, me senti sozinho, me senti abandonado, porque eu não pertencia. E conhecer os princípios da constelação fez com que eu encaixasse, fosse montando os quebra-cabeça da minha história e olhasse para a mesma situação com outro ponto de vista, de um outro lugar, que hoje sou adulto, e acolher a minha criança e falar assim, cara, tá tudo bem. Hoje eu consigo olhar no espelho, eu me arrepio de falar isso aqui, não tem como mentir isso. Eu me arrepio de falar, hoje eu tenho muita segurança de olhar no espelho e falar assim, cara, você é lindo, eu sei mais. Ai, que lindo! Então, o quanto a gente não vê as pessoas sofrendo e carregando esse sofrimento para frente por falta de autoconhecimento, por falta de ter como prioridade a autoevolução para que a gente possa crescer junto. E aí, eu me perco porque eu me emociono e mergulho nisso. Ninguém aqui é repórter profissional ou entrevistador. A gente está aqui realmente fazendo um trabalho de coração lindo e conta a minha história da melhor forma possível, do melhor lugar que eu posso, para que seja a metáfora da minha vida, talvez a possibilidade de curar algumas pessoas que talvez sofreram a mesma coisa que eu sofri, né? E aí eu queria te perguntar, Lívia, se entendendo isso que você falou, de que a gente tem um tema e uma energia transgeracional que está atrás da gente, você acredita que a gente tem a opção de escolher como seguir para frente ou nós somos apenas reféns daquilo que veio atrás? A gente pode tomar uma decisão de não passar isso para frente ou isso não, a gente não consegue? Boa pergunta. Eu acho que tudo é uma escolha, né? A gente está aqui com essa possibilidade incrível de fazer escolhas. A gente está fazendo escolhas todo o tempo, né? Algumas mais conscientes, outras nem tanto. Algumas mais fáceis da gente tomar como minha, apropriada, outras vêm e a gente faz escolhas que a gente nem percebe. A gente acha que está escolhendo, mas a gente não está escolhendo, a gente está só reproduzindo. Então, dentro da minha perspectiva, eu acho que a gente pode escolher desde que a gente honre e reconheça como foi feito para trás. Porque quando a gente se coloca num lugar arrogante, muitas vezes, e fala, eu faço muito melhor que a minha mãe. Minha mãe, eu caminhei, eu tô para frente. A gente tá sempre para frente, né? A geração que vem, esse é o fluxo da vida, né? Quem vem, o sentido é de ver mais evoluído, né? Esse é o sentido de crescimento. Mas a gente não pode negar o que veio antes. Então, quando eu consigo olhar para aquilo que aconteceu, reconhecer, honrar, agradecer e dizer obrigada pela maneira que vocês fizeram, obrigada por como foi feito, o que foi possível, mas eu me diferencio de vocês, a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai com bênção. E aí a gente consegue escolher de um lugar mais consciente e apropriado. Então, eu posso fazer diferente da minha mãe. Eu nasci com todas as possibilidades de fazer diferente. Isso não quer dizer que o que ela fez foi ruim ou foi bom. Foi o que foi possível. E o que ela fez foi o suficiente, impactou, me fez me transformar, ser quem eu sou hoje e ter as visões e a possibilidade de fazer diferente. Porque se eu não tivesse bebido, tomado dessa nutrição dessa mãe, talvez eu não conseguiria nem pensar em fazer diferente. Então, é totalmente possível a gente desprogramar um padrão que muitas vezes a gente simplesmente repete. Né? Tem uma história que é uma história engraçadinha, que é
uma família tinha uma receita de um bolo, não sei muito bem explicar, que passou de geração em geração. Mas o segredo tinha que ser em forma redonda. Se fizesse em forma quadrada, não dava certo. Aí alguém curioso resolveu falar. Ousou, falou, peraí, deixa eu investigar isso aqui. E foi pesquisar e descobriu que lá, bisavó, tataravó, sei lá quem dessa linhagem, tinha um forno a lenha redondo. E não dava para enfiar um tabuleiro quadrado. E a família simplesmente replicou aquilo sem questionar. Então, é uma boa historinha para a gente perceber que o que a gente faz com as nossas vidas. Muitas vezes a gente reproduz um padrão. Ai, todas as mulheres da minha família são estressadas. E aí a gente não se dá conta, e aí eu me torno estressada, porque todas elas são estressadas, eu pertenço a essa família, então eu vou pertencer a partir desse lugar desequilibrado. E aí a gente vai reproduzindo esses padrões. Então é super possível a gente falar, não, peraí, agradeço, foi o que foi possível para vocês, foi tão importante porque me trouxe até aqui, mas a partir de agora eu posso escolher diferente. Isso não quer dizer que eu não ame vocês. Fantástico, fantástico. É a história de arrepiar. O quantas vezes a gente não repete um padrão sem entender o porquê que isso é feito, né? Eu agradeço e demais. só pegar um gancho do que você falou, isso tem muito a ver com as escolas. Porque como as escolas fazem com que a gente tenha um pensamento linear, cartesiano, padronizado. É difícil uma criança ser respeitada pela sua singularidade. É difícil uma criança ter força para poder dizer, eu penso diferente. Mas por que é assim? Ô, professora, por que tem que ser assim? Por que eu tenho que parar de desenhar agora e fazer aula de educação física, sei lá eu. Então isso é muito... Para as crianças desenharem ou irem para a educação física, Lívia? Então esse padrão é muito reforçado, né? Da gente não poder questionar, da gente não poder fazer escolhas. Então acho que o que a gente vem tentando construir nós dois juntos, né? O CRIA, você dentro do seu projeto de vida com a sua família e do projeto que você está inaugurando agora, é que a gente comece a olhar para isso e falar, epa, será mesmo? Será mesmo que eu tenho que parar de fazer algo que eu estou completamente mergulhada, conectada, potencializada, nutrida? Porque eu tô vivendo uma experiência que é maior que eu. Quando uma criança pega e está brincando, tem algo ali que é muito maior. Ela está vivendo ali uma fantasia, ela está conectada com outras, ela tá ali se transbordando naquela brincadeira. E aí eu, adulta, que estou fora daquele corpinho, estou fora daquela criação, porque ela está criando realidade. E aí eu estou fora disso, eu falo para ela assim, então, Mariana... Agora, vem cá com a tia Lívia, vamos ali, porque agora é muito importante que você aprenda a contar até 5. Então, eu acho que são esses os lugares que a gente precisa começar. Estamos atrasados, né? Mas a gente tá em tempo ainda, mas que a gente precisa começar a refletir, a gente precisa começar a debater, a trazer a educação como um debate. Para não virar algo que é assim, não, é assim que tem que ser, não, eu aprendi assim e deu certo, então vamos lá. Não, peraí. Fantástico, Lívia. Você traz muito desse olhar individualizado da criança e o respeito àquilo que ela está fazendo. A gente vê uma criança brincando e se a gente não tem a consciência do que ela realmente está fazendo, a gente não enxerga o quanto a gente perdeu em não ser mais assim. O quanto o adulto
que, lógico, tem a experiência, tem o conhecimento, tem vivência, tem tanta coisa que fez ele virar adulto, mas não necessariamente ele precisa perder aquilo que a criança tem, né? Da atenção e da presença. Quantos adultos, principalmente nessa era da tecnologia, quantos adultos você não vê não tendo a presença que uma criança tem enquanto brinca? Isso que você está falando, ela está criando aquela realidade, ela está conectada ali. Essa consciência também é muito fantástica. E aí você traz um lugar de que eu tenho a possibilidade de não repetir um padrão, mas se eu nem conheço esse padrão, eu não tenho escolha se eu não conheço. Então, conhecer isso é talvez o primeiro passo para que você consiga ter escolhas suas e não do inconsciente coletivo, vamos colocar assim, não puramente inconsciente coletivo, mas transgeracional, da minha linhagem, né? Porque a primeira relação que a gente deveria ter profundamente investigado é a relação com a gente mesmo. E olha que doido, o que a gente faz com as crianças? Ah, ele precisa socializar, ele precisa fazer uma aulinha. A criança tem 3 meses, precisa fazer aula de socialização, de musicalização. Então tem uma necessidade da gente colocar, não precisa ter amiguinho. Isso é uma construção. Essa criança primeiro precisa se nutrir de mãe, se nutrir de pai, se nutrir de ninho, se nutrir dela mesma, para depois a gente falar, ah, olha o outro, mas eu tô preenchida de mim. E aí eu não fico buscando no outro preenchimento para mim. E aí eu vou tomando essa consciência, eu vou entendendo, ah, isso aqui para mim é bom, ah, isso aqui para mim não é tão bom. A gente vai ganhando essa perspectiva e quanto mais eu vou crescendo, eu vou dando esses passos para realmente eu virar um adulto. E quando eu sou adulto, eu me responsabilizo por mim. Eu não tenho mais... Porque o que a criança faz? Ai, mãe, pega para mim lá a toalha. Ai, mãe, porque ela ainda não tem essa autonomia. Ai, mãe, tô com fome, me ajuda. E aí a gente vai ajudando ela a construir essa autonomia. Ela não tem essa responsabilidade por ela própria. Ela não pode ainda. Quando a gente vira adulto, a gente precisa se responsabilizar por nós. Só que como a gente não virou adulto, a gente só tá num corpo adulto, o que a gente faz? Ah, eu tô triste, a culpa é do João. Ah, isso não deu certo? Ai, cara, é a minha empresa, é o meu chefe. Ah, isso aqui deu errado? Ah, minha mãe. Cara, minha mãe acabou com a minha vida. Entende? A gente começa a projetar no outro o que é um problema nosso. A gente precisa se responsabilizar. Se isso não tá bom, ou se isso não foi bom, se a narrativa que essa criança... Que isso também é uma outra coisa boa de falar. Quando a gente é criança, quando a gente está crescendo, o mundo é muito estranho ainda. Então a gente vai fazendo as narrativas, a gente vai construindo histórias a partir de como a gente está naquele momento. Por isso que tem uma beleza na constelação também, que ela é a possibilidade de uma nova narrativa do mesmo fato, mas através de uma outra lente. E a gente consegue ampliar um pouco. Então, uma mãe que teve gêmeos, ou que tinha 4 filhos, ou que tinha 3 filhos, e aí eu falo assim, cara, minha mãe não me dava atenção, porque ela não fazia o meu leitinho quente à noite. A minha mãe não me dava atenção, porque não sei... E aí, quando eu cresço e entendo, nossa, eu senti falta da minha mãe, tem um buraquinho ainda aqui em mim. E aí eu vou buscar essa nova perspectiva e alguém me fala, cara, imagina uma mulher que tinha 4 filhos, que trabalhava fora, ela fez o melhor que ela pôde, mas a forma de afeto dela não era fazer o leitinho, mas era te levar para passear no parque. E aí eu tomo um susto com isso e falo, não é que a minha mãe me dava atenção? E aí eu começo a fazer um processo de reencontro comigo e de uma nova lente, de uma nova perspectiva para aquela minha história. E aí é como se a gente tivesse um novelo, né? E aí a gente vai desatando esses nós, e aí vai ficando mais leve.
E aí, quando eu olho meu filho, eu falo, cara, talvez não seja o leitinho que ele queira, talvez não seja a bicicleta que ele queira, talvez o que ele precisa é que eu só durma com ele e leia uma história, porque é isso que ele está me pedindo. E eu tô aqui, ó, no leitinho, na bicicleta, porque essa é a minha história. Quantas vezes a gente não. Outra frase também que veio na minha mente foi o cúmulo da falta de empatia é acreditar que eu sei o que é melhor para uma outra pessoa. Né? Quantas vezes a gente se coloca no lugar de, eu tenho a verdade, eu sei, porque eu já vivi. Lógico que todo mundo gosta de leite com Nescau. É lógico, porque eu gosto, então todo mundo tem que gostar, vou fazer para ela. E quantas vezes a gente não para perguntar? Às vezes o básico, né? A gente presume muitas das vezes uma necessidade, uma demanda, o que quer que seja. Então, quantas das vezes eu já não me peguei presumindo e na verdade não era nada daquilo. E a comunicação fica truncada, a relação fica truncada, porque eu me coloco num lugar de superioridade, não de autoridade. Né? Você trouxe a lei das ordens também, né? O pai com o filho. E a gente tem também uma linha muito tênue, como a gente estava conversando ontem com a Ana Paula, entre a autoridade e o autoritarismo, né? E o quanto que eu não posso, mesmo tendo autoridade de pai ser maior que meu filho, mas conversar num lugar de paralelismo, entender o que ele quer, perguntar para ele, porque só ele sabe a necessidade dele, a forma com que ele quer trabalhar, ou que ele quer ser atendido, ou ser amado, né? E Sim. eu trago isso para mostrar o quanto às vezes é simples, né? Para trazer o como é que a gente consegue colocar tudo isso que a gente conversou aqui em prática no dia a dia. Né? Eu acho que o autoconhecimento, como você já falou, honrar e respeitar tudo aquilo que meus pais e minha linha, meus avós e por aí vai, fizeram, eles com certeza fizeram o melhor que eles fizeram. Perdoar, ou se você se sentir já nesse ponto, nem existe mais necessidade de perdoar nada, né? Por perdoar o quê? Mas aqueles que ainda precisam que perdoem, que se desconectem, né? E... É que, Diga. é que tem uma diferença entre perdoar e aceitar. Porque quando a gente ainda acha que a gente precisa perdoar alguma coisa, a gente ainda está num lugar de juiz e de muita arrogância. Então, quando eu aceito, é de um outro lugar, né? Eu aceito como foi. Eu não tenho possibilidade de fazer diferente. Já foi aquela história. E foi o melhor que aquelas pessoas puderam fazer. Então, não tem um lugar de perdão. Eu não sou uma juíza que vou aqui, ó, dar o meu. Eu vou dar aqui a minha sentença. Olha, você tá liberado. Não é desse lugar, né? Então, acho que tem um lugar do perdão que ele é um perdão dentro do coração, que ele é de uma outra natureza, né? Quando eu aceito e quando eu olho para esse outro, né? A gente está o tempo inteiro, tem uma coisa muito boa que é eu sou um outro você, a gente está o tempo inteiro nesse espelhamento. Quando eu percebo que esse outro construiu e fez uma narrativa a melhor que ele pôde, dentro das possibilidades, dentro das ferramentas que ele tinha, dentro daquela condição, eu aceito, aí esse perdão ele vem para o meu coração de um outro lugar. Tem alívio. E aí tem fluxo de amor novamente seguindo. E aí tem uma coisa que você falou, João, que eu achei bom, que é quando a gente não pergunta para o outro, quando a gente deduz o que é melhor para o outro, é porque quando a gente faz isso, geralmente é uma necessidade nossa e não do outro. E aí a gente não quer, aí a gente facilita, falar, o que é bom para mim é bom para todo mundo. Só que não é assim. E aí essa relação paterna, né, essa relação parental da mãe, do pai, da importância de se manter na autoridade. A autoridade, gente, assegura essa criança. Uma criança que ela não sente
a autoridade do pai, a autoridade da mãe, é uma criança que ela cresce sem borda e ela fica muito insegura. Porque ela não cria referência. A criança, ela chega no mundo, ela precisa desse continente, ela precisa dessa contenção do ninho, esse lugar, desse côncavo da mãe, ela precisa desse corpo, ela precisa desse pai, desse asseguramento. Quando ela não tem isso, tudo pode. Ah, decide aí você, vamos para a casa da vovó, decide você. Para uma criança de 2 anos, ela não tem esse poder de decidir. Fica confuso. Mas quando eu incluo a criança, então, vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha casa essa semana. Então, a gente estava fazendo a lista, o meu filho mais velho está se alfabetizando, né? Ele está lendo e escrevendo, o João. E aí ele gosta de fazer, então, a lista de supermercado. Porque a linguagem, ela está sendo construída o tempo inteiro. Ela não precisa ser construída só no momento. Agora vamos lá, João, escreve casa, pão. Não é assim, tá na vida, né? Então ele estava fazendo a lista e ele falou: ai, mãe, eu queria muito que essa semana tivesse macarrão. Eu falei: tá bom, podemos. Um dia pode ser macarrão, os outros dias eu decido. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre isso. Porque eu falei: quem compra a comida? Quem ganha o dinheiro para comprar a comida? Sou eu. Então tem coisas que ele não pode decidir. Tem coisas que ele ainda não sabe que ele precisa de certas vitaminas que tá na cenoura, que não tá só no macarrão. Então, se eu dou o poder de decisão dessa criança, o que ela vai comer todos os dias, é muito complicado para ela. Então, esse lugar de autoridade, autoritarismo, é um lugar que a gente ficou muito confuso, principalmente essas gerações que vieram, porque vieram de famílias, né, de gerações muito autoritárias e foram para um lugar muito permissivo. E a gente agora está fazendo esse ajuste, mas isso é muito importante. A caminhada da solução, ela permeia pelo contraponto, né? A gente não quer ser tão autoritarista quanto era no passado, a gente vai para o contraponto da permissividade, até com que a gente ache o caminho, o equilíbrio mesmo que dinâmico, o equilíbrio não precisa ser exatamente o mesmo, mas isso a gente vê em vários processos, né? Tanto no processo de autoconhecimento, a maioria dos homens em que eu conheço que conseguem lidar com fluidez e a energia masculina e feminina dele, para ele abrir mão do masculino ferido, o que ele faz? Ele vai para o contraponto do feminino, né? Da mesma forma que você falou da permissividade, para depois ele achar o equilíbrio e saber fluir e transitar nas duas energias, utilizando a maior potência das duas. Eu falo isso no meu caso e de tantos amigos que eu conheço, inclusive alguns estão aqui na live, em que aceitaram isso, abriram mão. Quando você tem esse despertar da consciência em que a gente não precisa repetir padrões, que a gente não é refém deles, a gente tem alguma escolha, mesmo sem dúvida nenhuma, aceitando, honrando e respeitando tudo aquilo que veio antes da gente, a gente faz as escolhas, como você trouxe. E aí, para a gente ficar fechando na correria, eu queria mais uma vez te agradecer demais. Eu sei que a gente poderia ficar aqui o resto da semana. Tá acabando! Cara, passou que eu nem percebi. Já faltam 3 minutos para 8. E sem dúvida nenhuma, eu ficaria conversando com você até sexta-feira sem parar, porque para mim é um assunto extremamente importante no caminho da autoevolução. Recomendo que todo mundo possa pesquisar um pouquinho da tua forma, como que isso pode impactar na maneira com que você se relaciona consigo mesmo e com seu filho. Queria agradecer do fundo do coração pela sua vida, pela sua obra, pelo seu papo. Sempre conversar com você é extremamente enriquecedor e engrandecedor. Então, gratidão. Você mora no nosso coração, você faz parte da nossa família e, sem dúvida, essa caminhada que a gente vai se encontrar sempre e
Obrigado. Ontem falei e eu sempre repito, uma missão de vida que eu tenho é cuidar das crianças, né? Eu acho que, não trazendo para um lado religioso, mas a religião original é cuidar das crianças, dos órfãos e das viúvas, porque falta alguém. Então, a minha missão é agradecer todos os dias aqueles que cuidam dos filhos e das crianças. Então, eu queria agradecer demais, porque eu sei o que você faz na sua vida e na sua trajetória com tanta beleza. Obrigado. Querido, eu que te agradeço, foi um prazer, como sempre, estar aqui. Eu estou muito feliz, realmente, da gente estar podendo, né, desfrutar desse caminho que a gente se encontrou. E eu acho você uma pessoa muito inspiradora, ousada, e estou muito feliz que você deu esses passos, e o passo, quando ele é dado, né, o caminho se abre. A gente precisa dar ele. Te dá o passo e o caminho se abre. Então, fico feliz. Estou aqui à disposição sempre para a gente poder criar esses espaços de reflexão, de debate, que eu acho que é isso que a gente precisa agora, enquanto comunidade humana, que a gente possa refletir bastante, né, de como a gente está atuando na vida, na nossa vida, entrar em contato com tudo isso e que a gente possa ser um pouquinho melhor e que a gente possa desfrutar, né, porque a vida, ela é muito incrível, né, então, assim, acho que vale a pena a gente se abrir para poder viver toda a maravilha e toda a grandeza que tem por aí. E deixo aqui, eu não sei, a gente não respondeu nenhuma mensagem, nenhuma pergunta, não sei, depois eu acho que vale a pena você buscar isso e responder, assim, ficaram algumas perguntas aqui no ar. Fica o recado seguinte, eu me conecto de uma forma em que eu ainda estou aprendendo isso, eu não consigo, não dou conta de ler as perguntas. Eu vi que tem grandes amigos que participaram, que rolaram algumas perguntas, e eu vou pedir o seguinte, para que todo mundo que esteja nessa live, para mandar um direct para mim com um comentário, como é que a gente pode fazer melhor, se ajudou o que a gente trouxe, se tem alguma pergunta, se tem alguma reflexão, para que a gente possa estar servindo da maneira com que, como eu trouxe para as crianças, da maneira com que seja prazeroso e eficiente para quem está assistindo. Acho que essa que é a missão. Então manda um direct para mim, todo mundo que estiver na live, e manda e compartilha, porque essa semana a gente está com pessoas incríveis e maravilhosas como a Lívia, até sexta-feira. Sexta-feira a gente encontra com a Ivana. Ela Musa! é criar esse movimento de educação viva e consciente, né? Em que a gente, E, sexta-feira, a gente vai se encontrar e vai ser lindo, como toda essa jornada. E fica o convite para quem gostou compartilhar esse link da Semana da Educação para a Independência, que foi um caminho que eu abri, mas que eu nunca estou sozinho. e de repente, como sugestão, você abrir uma live para responder as perguntas. Eu ontem fiz isso. Então, se porventura alguém sentir que tem alguma dúvida, eu já abro uma nova assim que terminar, porque ele já está me falando que a gente precisa fechar, mas eu abro uma nova. Quem tiver alguma dúvida e quiser participar, está sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Lívia. A gente se vê. Querido, beijo em vocês todos. Beijo, Até!